Bem-vindos a mais um Quixotada, o seu encontro com os livros, com a apresentação de Amâncio Siqueira. Hoje, dando sequência à série Falácias, o quinto programa da série, eu vou apresentar para vocês a iconoclastia de Bacon e mais 3 falácias. Bacon é um cara muito importante para a história das ciências. Ele nasceu em 22 de janeiro de 1561 e faleceu em 9 de abril de 1626. E chegou a ser Lord Chanceler do rei Jaime I, o mesmo responsável pela tradução da Bíblia para o inglês. Bacon escrevia principalmente em latim, que era a língua universal da época, mas também deu uma força para a língua inglesa, escrevendo a Nova Atlântida, que é uma utopia pouco conhecida, mas também interessante. E a sua obra principal é o Novo Organum, que seria uma substituição para o Organum do Aristóteles. Mas aqui eu não vou apresentar a biografia completa do Bacon, nem suas obras principais. Eu vou trazer apenas um conceito para vocês que eu acho interessante. Primeiro eu vou trazer para vocês o 49º aforismo do Novo Organum e depois eu vou falar sobre a iconoclastia. O intelecto humano não é luz pura, pois recebe influência da vontade e dos afetos, de onde se poder gerar a ciência que se quer, pois o homem se inclina a ter por verdade o que prefere. Em vista disso, rejeita as dificuldades, levado pela impaciência da investigação, a sobriedade porque sofreia a esperança, os princípios supremos da natureza em favor da superstição, a luz da experiência em favor da arrogância e do orgulho, evitando parecer se ocupar de coisas vis e efêmeras, paradoxos por respeito à opinião do vulgo. Enfim, inúmeras são as fórmulas pelas quais o sentimento, quase sempre imperceptivelmente, se insinua e afeta o intelecto. A partir desse aforismo, Bacon vai trazer a sua teoria sobre os ídolos e por que eles devem ser rejeitados. Ele traz a ideia de 4 ídolos. O que são ídolos? Seriam coisas inerentes à natureza humana ou às sociedades humanas e que atrapalham o intelecto na busca pela verdade e que impedem as ciências de avançar. Seriam os ídolos da tribo, da caverna, do foro e do teatro. E esses termos, sem uma explicação, ficariam confusos porque você não consegue apenas pelo título saber qual a distinção entre ídolos da tribo, do foro ou do teatro. Só os da caverna que fica bem claro que são bem diferentes dos demais. O que seriam ídolos da tribo? Não tem a ver com as tribos como nós interpretamos no dia a dia, como grupos étnicos diferenciados por linguagem ou por características físicas, mas sim a tribo dos seres humanos, ou seja, todos os seres humanos estão sujeitos a esses ídolos, e eles são próprios da natureza humana. Por exemplo, o olho humano, que é sempre considerado como algo muito perfeito, é incapaz de enxergar alguns espectros de luz. Então nós só enxergamos aquilo que nós chamamos de luz visível. Não enxergamos os micro-ondas ou luz infravermelho ou ultravioleta, enquanto que existem outros animais que conseguem enxergar nesses espectros. Talvez existam inclusive espécies de vida em outras galáxias que enxerguem micro-ondas, né? E nós precisamos criar instrumentos para conseguir interpretar essas ondas de luz que nós não conseguimos enxergar com nossos próprios olhos, para poder transformar em luz visível e então identificar coisas que de outra forma não conseguiríamos enxergar no universo. Então, existem as limitações próprias de todo ser humano e essas limitações devem ser vencidas através de instrumentos que ajudem. Assim como também no próprio olho existe uma limitação para o muito grande ou muito pequeno e nós precisamos de aparelhos que também nos ajudem dessa forma, como o telescópio, o microscópio. E assim acontece com o nosso tato, nosso paladar, nossos ouvidos. Então, todos os nossos sentidos precisam de uma ajuda de aparelhos para poder alcançar coisas que nós, enquanto seres humanos, não conseguimos com nossos próprios órgãos. Os próximos são os ídolos da caverna. O que seria isso? Bacon, tomando de empréstimo a alegoria da caverna de Platão, que eu já falei no programa anterior, afirma que cada ser humano possui em si uma caverna com a qual ele desfigura a luz que chega até ele da natureza, através dos sentidos. Ou seja, além de nós termos nossos sentidos deficientes, ainda interpretamos as coisas que nossos sentidos captam de acordo com nossas superstições, nossos preconceitos, e por isso a maioria das pessoas não consegue se deixar conhecer a verdade das coisas.
E o termo que ele usa para caverna é especus, talvez daí venha o termo especulação. Eu achei interessante isso. Em terceiro lugar, vem os ídolos do foro ou da feira. O que seriam esses ídolos? Seriam os próprios da linguagem humana, ou seja, do comércio entre os homens. E essa ideia de Bacon é muito interessante para quem já estudou linguística, para quem estuda semiótica, né? As linguagens em si têm suas limitações. Então, não existem palavras que correspondam exatamente aos objetos aos quais elas se referem, e existem ilimitadas interpretações dependendo do cabedal teórico, cabedal semântico que a pessoa tenha. Então existe uma diferença muito grande entre aquilo que você quer dizer, aquilo que você diz, aquilo que a pessoa entende e aquilo que ela quer entender. E isso é um dos principais geradores dos conflitos que nós temos vivido a cada dia mais, principalmente nessa era da internet em que os textos vêm cada vez mais enxutos, sem muitas características que poderiam ajudar a interpretá-los. Então, as más interpretações acabam se tornando muito mais numerosas do que eram no tempo do próprio Bacon. E por último, ele traz os ídolos do teatro. O que seriam isso? O teatro seria o dogmatismo, né? As escolas filosóficas. Ele deixa de lado as escolas religiosas, mas é claro que elas se encaixariam aqui também, porque cada religião cria uma interpretação do universo, uma cosmogonia, e os seus fiéis são instados a não sair dessa interpretação. Então ele vai falar sobre as escolas filosóficas, o aristotelismo, o platonismo, a escolástica, o pirronismo e tantas outras. São sistemas que criam interpretações do mundo, da natureza, que não permitiriam interpretações contrárias, são fechados em si mesmos e por isso se tornam dogmáticos e avessos ao contraditório, à ampla investigação. Qualquer fato novo que aparece, esses sistemas filosóficos ou religiosos tentam primeiramente refutar, se eles parecem contrários ao seu dogma. Mas depois eles tentam achar uma brecha dizendo que aquele dogma já era previsto nos seus sistemas. De qualquer forma, seja tentando refutar ou tentando absorver como algo inerente ao sistema, esses sistemas filosóficos ou religiosos subvertem os fatos ou tentam distorcê-los para encaixá-los na sua ideia de mundo. Como o vídeo já está muito longo, eu vou falar de 3 falácias, sendo 2 delas bem fáceis de compreender, e eu vou falar de forma bem rápida. Eu vou trazer para vocês um aforismo do próprio Bacon, que fala a respeito disso. É desse modo que se estabelecem as preferências pela antiguidade ou pelas coisas novas. Poucos são os temperamentos que conseguem a justa medida, ou seja, não desprezar o que é correto dos antigos, nem deixar de lado as contribuições acertadas dos modernos. E é o que tem causado grandes danos tanto à ciência quanto à filosofia, pois faz o elogio da antiguidade ou das coisas novas e não o seu julgamento. A verdade não deve, porém, ser buscada na boa fortuna de uma época, que é inconstante, mas à luz da natureza e da experiência, que é eterna. Em vista disso, todo entusiasmo deve ser afastado e deve-se cuidar para que o intelecto não se desvie e seja por ele arrebatado em seus juízos. Ou seja, Bacon está falando aqui de 2 falácias que são muito comuns e são opostas uma à outra, que são a da ad antiquitatem e a da ad novitatem, ou seja, a falácia da novidade e a falácia da antiguidade. E esses argumentos falaciosos são muito utilizados em confrontos de épocas, né? Seja no futebol, mas eu acho que principalmente na música. Quem é que nunca colocou uma música da qual gosta, mas que não é um sucesso atual e não escutou de algum jovem? Bem novinha. Ou então o inverso, né? Quando você gosta de uma música que é atual e uma pessoa mais velha diz: Uma música de hoje nem uma praxe, não era no meu tempo. E como o próprio Bacon diz aqui nesse aforismo que eu li para vocês, o que nós devemos fazer não é a defesa de uma época, seja a antiga ou a moderna, mas o seu julgamento, saber aquilo que de fato presta e aquilo que de fato prestava na época antiga. A próxima falácia é a da inversão do ônus da prova, ou seja, você faz uma afirmação e espera que seu debatedor negue essa afirmação, que apresente provas contrárias a ela, ao invés de você mesmo provar que ela é verdadeira. Carl Sagan, no Mundo Assombrado pelos Demônios, usa o exemplo do dragão na garagem. Vejamos o seguinte diálogo. Sabia que eu tenho um dragão na minha garagem?
Um dragão na garagem, isso é um absurdo. Um dragão não cabe na garagem. O meu cabe e ele consegue mudar de tamanho. Sim, então me mostra o seu dragão? Não dá para mostrar, ele é indetectável. Se ele é indetectável, como é que tu pode saber que existe um dragão na tua garagem? É porque eu sou especial, isso aparece para mim. Devemos lembrar que afirmações especiais exigem evidências especiais. Quanto mais espetacular é o que você afirma, mais espetaculares devem ser as provas que você apresenta. Embora para a maioria das pessoas isso não seja importante, as pessoas inclusive gostam de acreditar em coisas por mais absurdas que sejam, e inclusive Santo Agostinho colocou isso nos seus tratados de teologia, né? Creio porque é absurdo. Encerro o programa de hoje. Espero que vocês voltem na próxima semana com mais um programa da série Falácias. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever, de curtir, compartilhar e comentar. A gente se vê no próximo Quixotada, o seu encontro com os livros.